Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, meus irmãos, vamos ouvir o que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus bendito, esse Deus soberano tem a falar conosco nessa manhã de domingo. Vamos abri-la na Epístola de Judas. Antes de Apocalipse você tem Judas, versículo 3. E esta é a quarta mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. Estamos falando sobre a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, verdades estas que são muito combatidas. Então todos acharam? Judas capítulo 3, versículo 3, perdão. Judas só tem um capítulo, né? Então ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo, ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Porque somente os teus filhos, Senhor Deus, ouvem a tua voz. A tua voz não pode ser ouvida por qualquer pessoa nessa terra. O Senhor mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem, elas reconhecem a voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. E nós graças te damos, porque nós temos conseguido ouvir a tua voz, nós temos conseguido discernir quando é o Senhor que fala. No meio das muitas vozes que há neste mundo, a tua voz é inconfundível para aqueles que o Senhor predestinou para a salvação. É inconfundível para aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, aqueles que passaram a ter o corpo de carne a partir de Caim, os vasos de desonra, o joio, os filhos malditos, os vasos de ira preparados para a perdição, esses não ouvem, esses não discernem, esses dão ouvidos a qualquer tipo de voz que lhes fale e seguem, adoram a besta, adoram os seus falsos ensinamentos, adoram a grande meretriz e as suas filhas meretrizes, se lançam no charco de qualquer lama.
Mas nós não, Senhor. Nós reconhecemos a tua voz, aquela mesma voz que nós já tínhamos ouvido no concílio eterno, quando nós existíamos contigo como espíritos angelicais, porque o Senhor primeiro criou o nosso espírito nos céus, a tua imagem, a tua semelhança. Depois o Senhor nos predestinou, nos revestiu de carne e nos fez imagem e semelhança do teu Filho. E nós queremos, meu Deus, nesta manhã, aprender um pouco mais de ti. Queremos que o teu Espírito Santo nos faça compreender a tua palavra, a tua verdade. Que o teu Espírito Santo nos prepare para que nós possamos estar engajados nesta guerra pela verdade, com armas espirituais, para que nós possamos brandir a espada da palavra de Deus para combater todo e qualquer sofisma, toda e qualquer altivez que se levante contra o conhecimento sagrado. Dá-me a capacidade, Senhor Deus, de proclamar a tua palavra nesta manhã. Dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa explanar ao teu povo, porque a minha suficiência vem do Senhor. Não é uma capacidade humana, não é uma capacidade intelectual, não é uma capacidade cultural, não, é uma capacidade do teu Espírito. O Senhor capacita aqueles a quem o Senhor chama. E que tudo proclamado desse altar seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, igreja de Jesus Cristo, é muito interessante essa epístola de Judas, porque Judas estava lá, todo concentrado, para escrever uma epístola à igreja, onde ele pudesse falar da nossa comum salvação, que a salvação é comum a todos os eleitos de Deus, a todos os filhos de Deus. Nenhum filho de Deus se perde, nenhuma ovelha se perderá. Se uma única ovelha viesse a se perder, Jesus não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. Esse era o assunto que Judas ia escrever para a igreja. Mas ele diz aqui que ele se sentiu obrigado a mudar o tema da epístola, a mudar o assunto que ele ia abordar para a igreja. Ele disse: eu me senti obrigado a me corresponder com vocês, só que agora não mais falando da nossa comum salvação, mas exortando a igreja a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu já disse aqui nos cultos passados, essa fé que Judas se refere aqui é um conjunto de verdades vitais, verdades de Deus, que naquela época, na época de Judas, já estava sendo ferozmente atacado pelos falsos mestres. E olha, era o início da igreja. A igreja estava iniciando. A igreja era bebezinha. Mas as verdades vitais da Bíblia, as verdades vitais de Deus, já eram combatidas ferozmente pelos falsos mestres daquele tempo. Então, ao longo dos próximos cultos, nós vamos abordar minuciosamente, detalhadamente, esse conjunto de verdades aqui, que foi atacada ferozmente, violentamente, logo no início da igreja, e que continua nos dias de hoje, continua sendo também atacado ferozmente pelos inimigos de Deus. Nós vamos falar aqui da nossa preexistência com Deus, nós vamos falar ao longo dessa série de mensagens da predestinação, da segurança eterna da salvação, que era o que Judas ia abordar aqui. Vamos falar do falso livre-arbítrio, vamos falar da soberania de Deus, vamos falar de muita coisa importante aqui. Então veja, há 2000 anos atrás, Deus já sentiu a necessidade de exortar a sua igreja sobre esta grave ameaça que pairava sobre ela. E Deus conclamava o seu povo, já aqui no tempo de Judas, a se engajar nessa guerra pela verdade, nessa guerra em defesa da verdade. O problema
é que, infelizmente, poucos cristãos, poucos mesmo, estão dispostos a levar essa ameaça aqui a sério. Onde homens ímpios estão deturpando a verdade de Deus, combatendo a verdade de Deus. Poucos cristãos estão dispostos a entrarem de cabeça nessa guerra pela verdade. A igreja, infelizmente, ela se tornou indolente, ela se tornou uma igreja mundana, ela se tornou uma igreja acomodada. Os líderes espirituais, os líderes das igrejas estão aí fora, preocupados com marketing, preocupados com números, preocupados somente com o crescimento numérico da igreja. Eles querem arrastar pessoas para dentro do templo, não importa de que maneira seja. Então eles perderam completamente o interesse pela glória de Deus. Eles perderam completamente o interesse pela verdade. Se tornaram avessos à verdade. Se tornaram completamente avessos à sã doutrina. Essa é a imagem da igreja nos dias de hoje. Agora, quando a igreja de Jesus Cristo não luta pela verdade, a igreja acaba sendo responsável, meus irmãos, pelo estabelecimento da mentira. Se a igreja não luta pela verdade, isso equivale a lutar pela mentira. Se a igreja se omite, se você se omitir, se você ficar neutro, se você não fizer aquilo que Deus espera que você faça, olha, você está lutando em favor da mentira. Por exemplo, na nossa vida secular, se a polícia ela é complacente com os marginais, ela está agindo em favor de quem? Em favor do crime. Se o guarda que trabalha lá no presídio, né, faz vista grossa, deixa entrar um monte de aparelho celular, ele está o quê? A serviço de organizações criminosas. Então o crime toma conta, o crime aumenta, a violência se multiplica. Então a sociedade fica vivendo num clima insuportável. Então tem uma coisa interessante, sabe? Abra por favor em Êxodo 20. Porque quando Deus entregou os mandamentos a Moisés, Deus falou uma coisa aqui muito importante, que poucas pessoas compreendem. Poucas compreendem. E fala-se muita bobagem acerca disso aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 2 em diante. Olha só. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só, quando as pessoas leem esse texto aqui, elas imaginam que Deus aqui está dizendo que Ele vai punir os erros dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Mas não é isso que Deus está falando aqui. Mas a maioria do povo de Deus, a maioria dos que se dizem cristãos, a maioria dos pastores interpretam dessa maneira. Ora, irmãos, é por causa dessas interpretações erradas que as pessoas ímpias abrem a boca e dizem: está vendo como a Bíblia de vocês é cheia de contradições? Por quê? Porque se Deus estivesse realmente falando isso, que vai punir a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem, então isso seria uma contradição tremenda, seria verdade. Por quê? Porque em várias passagens da Bíblia, Deus afirma categoricamente que os filhos nunca serão castigados diretamente pela culpa dos pecados dos pais, nem os pais serão castigados diretamente pela culpa dos pecados dos filhos. Não pode. Vou mostrar para você uma passagem que diz isso. Abra em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Encontraram?
Então vou ler, tá, irmãos? Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, o que Deus disse aqui, em Êxodo capítulo 20, é que as consequências naturais daqueles pecados passam realmente de geração para geração. Quer dizer, os filhos, eles aprendem dos exemplos dos pais, eles começam a imitar aquilo que os pais fazem, né? Olha, irmãos, como isso aqui é importante. Entenda, por favor, isso. Os ensinos de determinadas gerações, eles acabam estabelecendo um legado espiritual que vai prevalecer durante várias gerações que vêm lá na frente. Isso é terrível. Por exemplo, quando uma determinada geração se aparta da verdade de Deus, a restauração da verdade, olha, vai demorar várias gerações. Várias gerações. Isso é terrível. Você imagina quantas gerações vai demandar para que esta verdade que a geração atual tem desprezado seja restaurada? Dá para você imaginar quantas gerações será necessário para que essa verdade seja restaurada? Então o sofrimento vai ser grande nas gerações seguintes. Por isso que a necessidade mais premente da igreja hoje é de pastores segundo o coração de Deus. Essa é a necessidade maior da igreja. O profeta Jeremias, inspirado por Deus, disse isso, não foi? Jeremias capítulo 3, marque aí na tua Bíblia. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Olha a promessa. O nosso Deus diz assim, através desse profeta: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Essa é a necessidade maior da igreja hoje. É de pastores segundo o coração de Deus, que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, como ele está dizendo aqui, com conhecimento e com inteligência. Graças a Deus que os poucos pastores que o nosso ministério tem estão dentro desse padrão aqui. Graças a Deus. Agora é coisa muito rara, é coisa muito difícil. Bom, no culto de quarta-feira à noite, eu falei aqui do violento ataque que muitos estão fazendo hoje à verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Hoje se ataca muito isso. Hoje se diz, não é bem assim. A Bíblia é um livro escrito por homens igual a mim, homens igual a você, homem que come feijão, que come carne de sol, que come farinha. E aí rejeitam. Outros dizem, não pode ter sido inspirada por Deus, tem muitos erros na Bíblia, tem muitas contradições. Não. A Bíblia é inerrante, não há contradições na Bíblia, em absoluto. O que aparenta ser uma contradição é quando alguém interpreta errado, como esse exemplo que eu dei agora de Êxodo. Aí o cara pega lá fora e fala, a contradição. Como é que Deus está dizendo aqui que os pais não serão punidos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelo pecado do pai, e agora Deus está dizendo que vai punir os pecados dos pais nos filhos? Aí parece, só que a interpretação é que está errada. Agora, antes de nós continuarmos provando essas verdades eternas, de que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia foi verdadeiramente inspirada por Deus. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer algumas perguntas àqueles que atacam a verdade sagrada. Porque essa mensagem, ela vai se espalhar através de CDs, ela vai ser veiculada em programas de rádio. Então muitos deles vão ouvir. Eu fiz aqui uma listinha para eu não esquecer. 10 perguntinhas básicas que eu gostaria de fazer para eles. Se você quiser anotar, anote. Apesar que eu pedi quarta-feira que todos comprassem o CD dessas mensagens, né? E que ouvisse quantas vezes? Quantas vezes? Pelo menos 5 vezes. Marcando na Bíblia, relendo, meditando, para que isso fique impregnado na tua mente e no teu espírito. Primeira pergunta. Eu pergunto para eles:
Por que a Bíblia se tornou o livro mais publicado no mundo? Por que a Bíblia se tornou o livro mais influente da Terra? Por que não outro livro qualquer? Poderia ser um outro livro qualquer, mas é a Bíblia. Segunda pergunta. Por que, entre todos os livros do mundo, a Bíblia Sagrada é o único livro que está diretamente associado a profecias cumpridas? Nenhum outro livro faz isso. Terceira pergunta. Por que o Senhor Jesus Cristo é o único personagem religioso a ter detalhes da sua vida, detalhes da sua missão, da sua morte, da sua ressurreição, anunciado pelos profetas? Porque somente Jesus tem isso. Nenhum outro personagem religioso tem isso aqui. Quarta pergunta. Por que é que Jesus é a única pessoa da história a ser levada a sério como o Messias prometido? Porque o Velho Testamento, ele é todo um conjunto de profecias prometendo a vinda de um Messias. Por que Jesus é o único personagem que se encaixa nisso aqui? Aí muitos dizem que ele não é o Messias prometido. Os judeus até hoje dizem que não é. Tá bom. Se Jesus não é o Messias, então, meus irmãos, por que é que os profetas têm se mantido no mais absoluto silêncio nesses últimos 2000 anos? Do nascimento de Jesus para cá. Por que silenciou tudo? Por que não tem mais profeta anunciando um Messias que viria? Tem que haver uma resposta para isso aqui. Sexta pergunta. Por que é que os ímpios, os ateus, os incrédulos, só desafiam o cristianismo? Eles quase nunca combatem outra religião. Por que só em cima do cristianismo? Sétima pergunta. Por que os incrédulos amaldiçoam constantemente o nome de Jesus e não o nome de outras figuras religiosas? Por que isso, hein? Por que tudo é voltado para o nome do Senhor Jesus Cristo? Oitava pergunta. Por que é que existem centenas e centenas de religiões no mundo que vão copiando alguns elementos do cristianismo e elas tentam se passar como se fossem denominações cristãs? Por que não imitam outras? Você já viu alguém imitando a Seichonoye? Você já viu alguém tentar imitar os Mormons? Não imitam. Por que só pegam elementos do cristianismo e tentam se passar por igrejas cristãs? Nona pergunta. Por que é que de todos os personagens da história, o Senhor Jesus Cristo é o mais copiado? Por quê? Tem que ter uma resposta. E a décima e última pergunta é: por que Jesus Cristo é o único personagem religioso, único, que está direta e fortemente ligado à doutrina da salvação, à doutrina do perdão, à doutrina da ressurreição e da vida eterna? Por que não tem outro? No mundo inteiro, ao longo de toda a existência da Terra. Vou deixar essas perguntinhas aí para eles pensarem e ver se eles têm uma resposta para isso. Bom, continuando aqui o nosso tema, eu disse na quarta-feira que essa questão da inspiração divina da Bíblia é uma coisa absolutamente fundamental, porque se a Bíblia, como eles dizem, é simplesmente um produto dos homens, então essa Bíblia aqui é igual a qualquer outro livro escrito pelos homens. Não há diferença. É um livro a mais, né? Se for como eles dizem. Agora tem outra coisa. Se esta Bíblia é verdadeiramente, como é, a palavra de Deus, irmãos, ela passa a ser
a máxima expressão da verdade, ela passa a ser a nossa única e exclusiva regra de fé. Diga graças a Deus por isso. Agora eu também disse aqui que existem muitas evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia ela é composta de 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, num espaço de aproximadamente 2.000 anos. Interessante isso, viu? Porque esses 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, todos eles têm uma sincronia perfeita. Todos eles se encaixam numa perfeição absoluta. Ora, e isso só pode ser obra de um Deus Todo-Poderoso. Isso só pode ser obra de uma inspiração de uma mente divina. Mas eu disse também aqui que a evidência mais forte de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é a profecia cumprida. Porque, olha só, existem muitos livros de outras religiões, como por exemplo, o islamismo, o budismo, existem livros do confucionismo, do espiritismo. Irmãos, nenhum livro de nenhuma outra religião no mundo tem a ousadia de tentar predizer o futuro. O único livro no mundo, o único que dá a oportunidade da gente provar se ele é um livro falso ou se ele é um livro verdadeiro, se ele é de Deus ou se ele não é de Deus, é a Bíblia, através das suas profecias. Nenhum outro livro tem ou terá a ousadia de fazer isso que a Bíblia faz, nenhum livro. Então a profecia cumprida é, na verdade, a assinatura de Deus nas Escrituras. É Deus assinando a Bíblia, dizendo, foi eu que escrevi, foi eu que inspirei. Você vê, por exemplo, o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele foi escrito muitos séculos antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Mas quando você lê aqui o Velho Testamento, e você vê a clareza, os detalhes, as minúcias com que os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias, olha, é absolutamente impossível não se ver a inspiração de Deus em tudo isso. É absolutamente impossível. Porque todo o Velho Testamento anuncia a vinda do Messias, anuncia a vinda do Salvador, e é impressionante, irmãos, como é que o nosso Deus inspirou esses profetas a darem detalhes minuciosos, absolutamente minuciosos, a respeito da vinda do Messias, a respeito da maneira com que o Messias se manifestaria ao mundo, do seu ministério, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Detalhes tão minuciosos que não tem como haver dúvidas de que aquele era verdadeiramente o Messias. Amém? Por exemplo, deixa eu abrir aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Deus usa o profeta Isaías e manda Isaías anunciar que haveria alguém que ia preceder o Messias, alguém que prepararia o caminho da sua vinda. Então isso é uma profecia bíblica, viu? Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos ver. Olha o que esse profeta diz. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Está falando de alguém que ia preceder a vinda do Messias, que ia preparar o caminho para o Messias se manifestar ao mundo. Agora vamos ver o cumprimento dessa profecia. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse é o que Isaías se referiu a ele, está aqui escrito, está aqui o cumprimento. Olha, o profeta Miqueias, inspirado por Deus, afirma
profeticamente, isso é tremendo, viu? Que o nascimento do Messias, que o nascimento do Salvador, se daria na cidade de Belém. Olha, no meio de milhares e milhares de cidades, ele disse, olha, vai nascer em Belém, não vai nascer em outra cidade. Vamos ver isso? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Isso muitos séculos antes, viu? Do Messias nascer. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Volte lá em Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aleluia. Amém? Agora, o profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, versículo 14, quando o povo naquela época queria um sinal, como é que nós vamos saber que é o Messias? Que sinal Deus vai nos dar para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não tenhamos dúvida? Qual é o sinal que Deus vai nos dar? Isaías disse, versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aqui. Profetizou. Olha, Deus vai dar um sinal. O sinal que Deus vai dar é que uma virgem vai ficar grávida, vai conceber uma criança, e essa criança será chamada de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vão reconhecer essa criança como sendo Deus. Vamos ver o cumprimento da profecia. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Maria era noiva, viu, de José, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas aí o anjo Gabriel disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Pastor, pera lá. Olha aí uma contradição. Isaías não disse que essa criança seria chamada pelo nome de Emanuel? Disse. E como é que agora o anjo Gabriel está dizendo a Maria que ela chamaria essa criança pelo nome de Jesus? Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não era o nome próprio, não era o nome de registro. Essa palavra Emanuel significa Deus conosco. Ele será chamado Deus conosco. É como se alguém fizesse uma profecia e dissesse assim, a mãe do Pelé, olha, você vai dar à luz a um garoto, e esse garoto será chamado rei do futebol. Não era para ela ir no cartório e botar o nome do menino rei do futebol, viu? Então ele vai ser chamado rei do futebol. O mundo inteiro vai considerá-lo o melhor jogador de futebol do mundo, do planeta.
e lá adiante alguém chegasse para ela e dissesse assim, ó, você vai dar à luz um garoto, e você vai colocar nesse garoto, por ordem de Deus, o nome de Edson Arantes do Nascimento. Pronto. Entendeu aqui a diferença? Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Aí o anjo Gabriel respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Amém? Olha aí o cumprimento da profecia. Pela primeira vez e última na história, uma virgem dá à luz a uma criança sem que ela tenha tido relação com homem algum. Porque hoje pode pegar o sêmen de um homem e fazer a inseminação artificial, né? Mesmo sem a moça ter relação, mesmo ela virgem, se ela quiser, o médico faz. E não teve nenhuma relação sexual. A única vez que uma criança foi gerada no ventre de uma mulher, sem que fosse necessário o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher, foi o nascimento de Jesus Cristo. Deus, poderosamente e sobrenaturalmente, fez com que esse ente santo fosse gerado no ventre dessa virgem aqui da Galileia. Para que Jesus não tivesse a semente do pecado como nós temos. Se Jesus nascesse através desse mecanismo automático que Deus criou, né, porque para haver um corpo, tem que haver esses dois elementos, espermatozoide e óvulo, senão não tem corpo. O único ser que não precisou passar por esse processo foi o corpo de Jesus Cristo. Por isso que o anjo disse aqui, ó, o ente santo, quer dizer que não tem a semente do pecado, esse ente santo, esse corpo de carne aí, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Mas para a coisa ficar ainda mais tremenda, meus irmãos, o profeta Isaías, ele também faz uma profecia, e ele prediz que o ministério do Messias, que o ministério do Senhor Jesus Cristo ia se desenvolver lá na Galileia. Olha que profecia tremenda. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Ele diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Isaías está dizendo aqui, olha, não vai continuar as trevas, vai vir o Messias, esse Messias vai trazer o amanhecer de um novo dia, ele será o sol nascente das alturas, e tudo isso vai começar na Galileia dos gentios. Vamos ver o cumprimento disso? Vamos voltar lá em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante. Vamos lá? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aleluia. Amém, irmãos? Agora, preste atenção. Tudo isso predito, como essas profecias aqui de Isaías, 700 anos antes
de Jesus se manifestar ao mundo. Não foram profecias feitas faltando alguns meses. Não foi uma profecia feita tendo em vista a situação do momento, sabe? Algumas evidências, porque tem gente hoje que faz profecia assim, né? Profecias genéricas. Aproveita as evidências, faz uma análise do negócio. É possível que aconteça isso. Aí, pá! Uns acertam, outros erram. Né? Aqui não é palpite. Aqui é uma profecia verdadeira, inspirada por Deus. Quer ver outra coisa? 700 anos antes, Deus inspira esse profeta aqui, e ele prediz que o Senhor Jesus Cristo, como Messias, seria rejeitado pelos judeus. Pastor, 700 anos antes, ele já dizia que Jesus seria rejeitado já. Vá lá, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isso é uma profecia. Agora vamos ver essa profecia se cumprindo. Livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 29. Olha só. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Olha a que ponto chegou a rejeição. Teve um dia que pegaram Jesus e levaram para o cimo do monte, onde Jerusalém estava edificada. Jerusalém edificada em cima de um monte, e queriam lançá-lo de lá abaixo. Olha a que ponto chegou a rejeição desse povo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículo 18, Jesus estava preso, era a ocasião da Páscoa, era uma tradição naquela época o imperador soltar um preso, e aí Pilatos, vendo que Jesus não tinha culpa nenhuma, e querendo dar um jeitinho para ver se ele era solto, disse: olha, queria que vocês escolhessem. Estamos comemorando Páscoa, é uma festa, e nós fazemos nessa época, tradicionalmente, a libertação de um prisioneiro. Está aqui Jesus, está aqui Barrabás, ladrão, assassino. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Leia o versículo 18 que você vai ficar pasmo. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. O mais rejeitado dentre os homens. Não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum delito, não fez mal a ninguém, mas foi o mais rejeitado dentre os homens. Bom, eu disse que Deus, ele inspirou os profetas a falar dos detalhes, a falar das minúcias da vida de Jesus Cristo, da vida do Messias. Pois bem, o profeta Zacarias, abra em Zacarias, ele fez uma profecia tremenda aqui. Zacarias capítulo 9. Você vê, são detalhes, né? Deus foi nas minúcias, para que não houvesse dúvida. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha a profecia feita. Jerusalém, vem aí o teu salvador. Vem aí, se preparem, para que vocês possam recebê-los. Vem aí o teu rei justo, salvador, humilde, numa BMW blindada, como é que chama? Blindada,
como anda o Silas Malafaia. Eles, não, o teu Salvador é humilde, os de Deus são humildes. Ele vem aí montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Vamos ver a profecia cumprida. O livro de João, capítulo 12. João capítulo 12, versículo 12 em diante. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Tremendo isso aqui, né? Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto, porque depois você vai ver lá, acho que é Lucas, se não me falha a memória, que dá um relato, que Jesus, olha, entre naquela aldeia, vocês vão encontrar uma cria de uma jumenta, um jumentinho novo, tragam para mim. E se alguém perguntar, diga, o Senhor está pedindo. E eles trouxeram aqui. Aí olha aqui, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Está vendo? Aí que eles foram se lembrar, poxa, rapaz, não é que está escrito isso nos profetas? Não é que o profeta Zacarias profetizou que o Messias entraria na cidade, né? O povo o saudaria e que ele viria montado num jumentinho, numa cria de jumenta? Aqui, ó. Tremendo, né? O salmista, no Salmo 69, vamos todos juntos lá. Salmo 69, versículo 9. Falou profeticamente de que ele teria um zelo muito grande pela casa do Pai. Que ele teria um zelo tremendo pela casa do Pai. Vamos lá. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. O zelo da tua casa me consumiu. Vamos ver o cumprimento dessa profecia. Vamos voltar no livro de João, capítulo 2. João capítulo 2. Esse é um sermão expositivo. Viu? Não é um sermão evangelístico, é um sermão expositivo. João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Tremendo, não? Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Agora deixa eu fazer uma explicação disso aqui. Tem gente que diz assim, tá vendo? Tem igrejas que tem livraria, que vende livros, né? Que vende algum produto. Isso não é fazer comércio dentro da casa de Deus? Não. Não é. Nesse caso aqui, a história é outra. Olha só, os cambistas, os que vendiam animais para os sacrifícios, vendo que a igreja era um lugar propício para bons negócios, propício para eles ganharem muito dinheiro, ao invés de ficarem no mercado vendendo os seus produtos, foram para dentro do templo. Gente que não queria nada com Deus, não queria saber de Bíblia, não queria saber de Escritura, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Eles queriam saber de vender ao povo de Deus.
E invadiram e ficaram lá dentro, vendendo animais, vendendo o que o povo precisava para fazer os seus sacrifícios. Até os cambistas, que faziam o câmbio da moeda, que trocavam a moeda dos que vinham de outros países, se estabeleceram dentro do templo. Aí quando Jesus chegou, disse: que é isso aí? Que história é essa aí? Vocês querem fazer da casa do meu pai casa de negócios? Está aqui, ó. Jesus, eu imagino quando Jesus entrou e viu lá um monte de gente. É como se deixasse entrar aqui os camelôs. Aí de repente entrasse um com um carrinho de churrasco, parasse ali, o outro vendendo pipoca, o outro vendendo doce, o outro vendendo caldo de cana. Aí chegasse aqui: que é isso aí? O que está acontecendo? Sai daqui, meu irmão. Está pensando que isso aqui é mercado? Você está pensando que isso aqui é a Praça da Lagoinha? Está pensando que é a Praça do Ferreira? Sai fora! Jesus fez uma zorraga de corda, um chicote, meteu chicotada nessa turma, virou as mesas, virou o carrinho de churrasquinho, virou tudo, disse: rapa daqui! Não se pode usar a igreja para fazer comércio. Você não pode usar a igreja em benefício próprio. Tudo feito na igreja tem que ser voltado para o propósito maior de contribuir com a obra do Pai, com a obra de Deus. Amém? Amém? Estão entendendo isso aqui, não entenderam? Porque tem uns engraçadinhos. Dia desse um homem veio aqui, não sei quem foi que me contou isso, alguém me disse isso. E disse assim: e aí, irmão, você gostou? Gostei da palavra, gostei do culto, só não gostei de uma coisa. Eu vi umas sandálias ali, os irmãos que fazem parte da Estilos Couro, fizeram e deixaram ali, no último banco, com as sandalinhas de couro. E eu não gostei. Aqui se faz comércio na casa de Deus. Faz comércio na tua casa, rapaz. Aqui não. Só se fosse na tua casa. Só se fosse o teu filho que viesse para cá vender alguma coisa. Porque aqui não faz não, viu? Dobre a língua quando se falar alguma coisa a respeito dessa igreja, desse ministério. Sujeito: eu gostei muito da palavra, gostei muito do culto. Mentira. Se gostasse muito da palavra e do culto, ele nem teria olhos para outras coisas. É que a pessoa ouve a verdade e diz: caramba, mas para eu assumir essa verdade vai ser difícil. Espera aí, deixa eu arranjar um motivo para dizer que eu não vou abraçar a verdade. Não, só não gostei, só não vou mais lá porque eu vi umas sandalinhas ali. Isso. Santarrão, fariseu do diabo. Né? Ou posso dar outro nome para isso? Ou vou chamar de irmão em Cristo? Não posso chamar. Aqui não se tem dissimulação, meu irmão. Mas olha, continuando. Vamos agora no Salmo 41. Salmo 41, versículo 9. Isso é tremendo, viu? Porque agora o salmista profeticamente prediz que Jesus seria traído, e traído por um dos seus amigos íntimos. Olha o que diz aqui o versículo 9. Isso é uma profecia, viu? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Olha como é que pode isso, hein? Esses detalhes, essas minúcias, sendo preditas, sendo profetizadas, olha, quase 1000 anos antes do Messias se manifestar ao mundo. Olha, tem uma profecia que ele vai ser traído por alguém que conviveu com ele, alguém que está ao lado dele, alguém que comeu do pão dele, vai traí-lo. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Livro de Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 14, versículo 10. Diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então aqui diz o quê? Que Judas, um dos que conviviam com ele,
que comia do seu pão, que ouvia a sua palavra, que via os seus milagres, que via as suas maravilhas, ia traí-lo. Foi lá, procurou os sumos sacerdotes, só eu entrego quem é ele. Eu entrego quem é esse que disse que é o Messias para vocês. E os sumos sacerdotes, poxa, maravilha, nós vamos te dar um bom dinheiro. Então aqui diz que os sacerdotes lhe prometeram dinheiro. Quanto que esses sacerdotes iam oferecer a Judas? Quanto em dinheiro eles iam dispor para Judas? Interessante isso, viu? Até a quantia que esses homens aqui iam dar para Judas, o traidor, já tinha sido profetizada muitos anos atrás. Pastor, até isso. Vamos lá de novo em Zacarias. Livro de Zacarias. Capítulo 11. Zacarias 11. Versículo 12. Outra profecia. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, a minha recompensa, né? E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Olha, alguém vai traí-lo, e a recompensa por essa traição será 30 moedas de prata. Não podia ser 30 moedas de ouro. Não podia ser 40. Tinha que ser 30. Vamos ver o cumprimento? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 14 em diante. Vamos lá. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Agora, irmãos, o que é mais impressionante é que o profeta Zacarias também profetizou na mesma hora que esse dinheiro que Judas receberia como suborno seria devolvido aos seus subordinadores. Também está profetizado? Tá. Vamos lá. Zacarias, capítulo 11. Zacarias 11. É só ler o versículo 13. Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, quer dizer, devolve ao oleiro esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor, e as devolvi ao subornador. Vamos lá. Vamos ver o cumprimento. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 3 em diante. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Interessante, né? Quem é filho de Deus erra e se arrepende. O filho do diabo, ele tem remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outro. Remorso é uma coisa momentânea. É uma pura emoção da carne. Daqui a pouco ele torna a fazer de novo. Os bandidos sanguinários, eles têm remorso. Eles têm um pouco de remorso. Mas se deixar, daqui a pouco ele sai da cadeia e faz tudo de novo. Faz tudo outra vez. Então, Judas, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo, isso é problema teu, você fez porque você quis, né? E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Está aqui, ó. Bom, tempo não dá agora de manhã para mostrar tudo, mas, irmãos, olha, tem muitas profecias aqui na Bíblia. Foi profetizado que testemunhas falsas iriam acusar o Senhor Jesus Cristo. Foi profetizado que ele ficaria calado diante dos seus acusadores.
que ele seria crucificado no meio de malfeitores, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados por cravos. Foi profetizado que nenhum dos seus ossos seria quebrados. Naquela época, quando a pessoa estava crucificada, olha, o sofrimento era cruel. Quando o sujeito era crucificado, ele levava, no mínimo, 7 dias para morrer. Agora imagina o que é 7 dias pendurado numa cruz. Pregos aqui nas mãos, prego nos pés. Então começava a dar inflamação, febre, tétano. As dores eram cruciantes. Era um sofrimento atroz, cruel. Como estava se aproximando a festa dos judeus, o sábado era um dia festivo, aí eles foram ao imperador e disseram, olha, poxa, é a nossa festa, não dá para tirar esses homens aí da cruz, não? Vai ficar esse espetáculo aí de terror na porta da cidade. Disseram, tá bom, pode tirá-los. Aí o que fazia para antecipar a morte? Os soldados iam e quebravam as pernas do que estava crucificado. Porque na hora que quebrava as pernas, ele não podia mais sustentar aqui o abdômen. Ele cedia e aí trancava aqui essa parte aqui do estômago e ele não podia respirar. Aí morria rapidamente por asfixia. Aí o soldado foi, quebrou as pernas do primeiro ladrão, o cara morreu. Foi lá, quebrou as pernas do segundo. Agora deixa eu quebrar. Ué, ele está morto. Deus se antecipa para que a profecia se cumprisse. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga graças a Deus. Foi profetizado que ele seria sepultado no túmulo de um rico. Ele foi sepultado no túmulo novo de José de Arimateia. Muita coisa tremenda aqui. Mas eu quero terminar no Salmo 16 com a profecia de que o Senhor Jesus ressuscitaria dentre os mortos e que ele iria ascender aos céus. Então vamos lá. Salmo 16, versículo 10. Agora vem a profecia. Está falando sobre o Santo de Deus. Está falando sobre o Messias. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não passou pelo processo que todos os corpos de pessoas mortas passam. Quando a pessoa morre e sepulta, o que acontece? Apodrece. Por isso, quando a pessoa morre num dia, às vezes no mesmo dia enterra. Né? Porque morreu, meu irmão, saiu o espírito, o processo de putrefação do corpo começa a acontecer. É rápido, muito rápido. O corpo de Jesus não passou por isso. Ele disse aqui. Agora, adianta um pouquinho. Salmo 68, versículo 18. Agora a profecia sobre a sua ascensão aos céus. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o seu Deus habite no meio deles. E para a gente fechar a mensagem, vamos ver o cumprimento dessas profecias. Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com veste resplandecente, 2 anjos, né? Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas foi profetizado que ele subiria às alturas. Tem um cumprimento aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler do 6 em diante, que é tremendo isso aqui. Capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aleluia! Tudo maravilhosamente feito, tudo maravilhosamente cumprido, como Deus havia inspirado os profetas a profetizar para o seu povo, a profetizar para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma das provas mais fortes de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que a Bíblia não contém erros. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Aleluia!